Felipe, tudo bom? Harrison, tudo bem? E você? Tudo ótimo, cara. Você me ouve bem? Sim, sim. Beleza. Felipe, teu áudio tá bom também? Bom, primeiramente, Felipe, te agradecer demais aí por ter aceitado participar dessa live. Acho que vai ser uma semana muito enriquecedora em termos de conhecimento para todos que forem assistir, para mim também, não só para quem está assistindo, mas eu que também estou entrevistando e estou curioso para conversar não só contigo, como os demais participantes, que vai ser muito interessante esse crossover aí das modalidades. A gente poder compreender, Felipe, a ideia central, partindo de um tema que é a organização e controle do treinamento, mas compreender um pouco o que que tu faz aí no basquete que daqui a pouco eu posso aproveitar no futsal. O que que nós do futsal fazemos que daqui a pouco alguém possa aproveitar no futebol. E assim é a ideia, sempre com o tema organização e controle do treinamento, além de algumas curiosidades também que a gente pode falar sobre as modalidades. Então, Felipe Eichenberger, preparador físico-chefe do Denver Nuggets, boa tarde, muito obrigado por aceitar esse convite aí. Suas palavras iniciais, Felipe. Não, obrigado você, obrigado o pessoal que tá juntando aí, tá assistindo a gente. E como você falou, todos os esportes são, querendo ou não, são muitas coisas podem ser usadas, né, entre os esportes. Então, quer dizer, muitas coisas como o footwork, muitas coisas como agilidade, explosão do basquete podem ser usadas no futsal. E com certeza no futsal pode ser usado no basquete, né? Então, essa coisa do esporte é muito bonita, é uma coisa que foi essa uma das razões que eu juntei a preparação física, né? Porque eu gosto de ver a evolução do atleta, eu gosto de ver a preparação do atleta em esportes diferentes e tudo mais, né? E querendo ou não, a gente sempre tem que ler estudos, não do esporte que a gente está fazendo, porque é muito difícil. Muitas vezes você não vê muitos estudos da NBA, você não vê muitos estudos de basquete especificamente. Então, você usa estudos de ciclismo, estudos de muitos outros esportes para tentar implementar no esporte que se treina, né? Então, obrigado aí por me ter. Não, beleza, Felipe, é uma honra para mim, eu acredito para todos também, né? Ter um preparador físico brasileiro na NBA, a maior liga de basquete do mundo, né? E então realmente é um motivo de orgulho para, acredito que para você, para sua família, mas para todos nós, né? Representa a nossa classe, a nossa profissão, né? Os profissionais do esporte, da educação física. Então ter um brasileiro nesse nível é um motivo de orgulho e ter você aqui na live também, para mim, eu me sinto muito honrado. Felipe, eu li algumas entrevistas para conhecer um pouco melhor o teu perfil, conhecer um pouco, eu gosto muito de contar a história por trás, né, Felipe? Porque muitas vezes as pessoas imaginam assim, pô, o Felipe está lá no Denver Nuggets, está na NBA, está numa boa, né, vamos dizer assim, né, tá numa barca boa, como a gente diz no Brasil, mas por trás disso tem sempre uma história, né? Nunca é fácil para ninguém, todo mundo tem que submeter a determinados sacrifícios, a estudar muito, a ralar, e eu vi que a NBA era um sonho teu de infância já, né? Desde menino você já tinha essa obsessão com a NBA? Me conta um pouco disso. Sim, sim, joguei basquete, vim para cá para jogar basquete universitário e um, o desafio que eu sempre tive, que eu sempre treinei, o objetivo seria jogar na NBA. E jogando no Brasil, jogando em times diferentes aí no Brasil e vindo para cá no universitário, eu comecei a reparar que chegar na NBA são muito poucos, né? Como chegar num jogador, ser jogador de futebol no Brasil, essas coisas. E uma paixão que aconteceu para mim foi a, a preparação física, entendeu? Então, como eu sempre quis chegar na NBA, a NBA sempre foi meu objetivo como jogador, aí que eu não vi que como jogador era muito difícil, por que não preparação física? Também gosto muito, também gosto de treinar É. as pessoas, também gosto de ver a Uhum. evolução dos atletas. Então, querendo ou não, de modo diferente, cheguei nos meus objetivos, né? Então, desde criança, sim, acompanho com jogadores, vejo como jogadores como são, como correm, várias coisas que eu uso hoje. E de moleque assim, qual era teu time favorito na NBA? Tinha que ser o Chicago Bulls, né? De Michael Jordan, entendeu? Não sei se você está assistindo aí o documentário que está saindo dele todo Sim, domingo. sim, tá Então, no Netflix. isso. Então, não tem como não ser, né? Então, time vencedor, entendeu? Então, sempre tem que seguir.
Não só pelo Jordan, uma geração fantástica aí de Pippen, Dennis Rodman, né, como treinado aí pelo Phil Jackson. Então, foi uma era fantástica e realmente muita gente torcia, né? Eu lembro meus amigos, eu sou natural do Rio de Janeiro, os amigos Uhum. compravam, eu mesmo tive boné do Chicago Bulls, então era um time que marcou uma época, né? E aí você vai para os Estados Unidos para jogar o basquete universitário. Você se formou em exatamente o que nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, eu comecei, assim, bem no começo, eu comecei fisioterapia no Brasil. Então, fisioterapia eu fiz como se fosse o primeiro semestre, entendeu? Porque eu jogava duas categorias, então não deu para Uhum. continuar. Então, teve um problema também com a faculdade, que nem, vamos dizer, contou o semestre, mas comecei a estudar fisioterapia e vim para cá. Quando eu vim para cá, os 2 primeiros anos da faculdade nos Estados Unidos, são de cursos seletivos. Então, são cursos que você tem que fazer. Não, acho que é igual no Brasil, eu não sei, não fiz faculdade no Brasil, mas são cursos seletivos que, vamos dizer, você tem que ter esses cursos para passar nos outros 2 anos, 2 últimos anos, daí você vai para onde você quer ir, para o lado específico Ser que você quer ir. especialista, né? Depois. Isso, especialização. Daí eu fiz os cursos seletivos no primeiro ano, no segundo ano, mas sempre quis fazer educação física. Então, minha irmã é educadora física, minha irmã fez educação física. Então, sempre quis fazer educação física. Então, aqui eu cheguei a fiz educação física, fiz meu diploma de ciência do esporte, né, que eles chamam. Então, envolvendo preparação física, envolvendo ciência, envolvendo as ciências do esporte e tudo mais, entendeu? Então, fiz o mestrado em movimento humano, né? Que é kinesiology, né? Eu vi que, se eu não me engano, você aplicou já para o doutorado. Você está fazendo já o doutorado ou ainda não? Ainda não Ai- começou? Ainda não, infelizmente, eu quero começar, mas eu tenho 3 filhos aqui de menos de 5 anos, então é meio corrido, mas não é desculpa, né? Mas é que realmente não deu tempo, né? Não dá tempo com trabalho, filho, família, tá meio puxado, mas é um sonho meu, é um objetivo meu. Ah, perfeito. E essa etapa, você já estava nos Estados Unidos, eu li, me corrija se eu estiver errado, você estava trabalhando já em academias, e aí você começou a ter contato com alguns atletas, né, que já jogavam na NBA, não sei se você treinava alguns desses atletas em academias, até que você consegue o telefone de um dos preparadores físicos do Nuggets, e aí você começa a ter contato com ele. Fala um pouquinho dessa história, por favor. Sim, eu fiz um estágio em Las Vegas, numa clínica de basquete, jogadores de basquete, desde criança pequena até os jogadores da NBA. Conheci 3 ou 4 jogadores do Nuggets na época. E depois de Las Vegas, eu sabia que estava vindo para Denver, né? Então, depois de 4 meses, 5 meses que eu trabalhei nessa clínica, eu consegui o telefone dos jogadores, do telefone do treinador, do preparador físico. E daí, como um dos jogadores, que é o Chance Billups, que é uma das estrelas da NBA por muito tempo, jogava em Denver, ele deu meu telefone para o preparador físico, e eu tinha um telefone do preparador físico, então eu liguei para o preparador físico 2 vezes por dia, por tipo 2 meses, 2 meses e meio, entendeu? E daí ele tinha uma academia, ele falou, eu não tenho nada com o Nuggets, se você quiser trabalhar na academia, eu te ajudo a chegar lá. Então comecei a academia, trabalhar com eles, daí teve uma paralisação na NBA, de greve, e daí depois da greve o assistente. Isso, isso. Depois da greve o assistente dele saiu, e daí naquele tempo eu já conhecia muito ele, já falava muito com ele. E durante a greve ele não podia treinar os jogadores, então ele confiou em mim para treinar os jogadores na academia dele. Comecei a treinar o Nenê, comecei a treinar jogadores do Nuggets, e daí a oportunidade surgiu para mim, graças a Deus, e estou aí até hoje, né? Pô, que bacana. Tem perguntas já surgindo aqui, mas eu tenho uma. Nas lives eu costumo ter uma linha, vou dando uma sequência e depois eu vou encaixando as perguntas na medida do possível, para não fugir muito do tema. Mas uma das pessoas que está perguntando, Felipe, é o mestre Edson de Figueiredo, foi meu professor na Universidade Gama Filho em treinamento esportivo. O Edson foi preparador da seleção masculina na Olimpíada de Atlanta, com Ari Vidal, então aquela geração fantástica. Depois ele trabalhou no Brasil Telemar, aquele time que o Oscar montou no Rio de Janeiro, trabalhou em outras grandes equipes, ele foi preparador do Ari Vidal em diversas ocasiões,
está aqui participando da live, como o Ricardinho, jogador também, acho que o Espiga também está por aí. Então, o pessoal do basquete aí. Eu que comecei no basquete, Felipe, eu comecei a minha carreira no treinamento esportivo no basquete no Vasco da Gama, com categoria de base, com infanto e juvenil. Depois fui para o futsal e, dado um período, eu volto para o basquete com a Maria Helena e com a Heleninha, também no Vasco da Gama, trabalhando com feminino. Então, são quase 4 anos aí de basquete que eu trabalhei, principalmente com o feminino, é uma modalidade que eu gosto bastante, apesar de ter seguido aí a minha carreira na maior parte no futsal. Felipe, o Denver Nuggets, como a maioria das equipes profissionais aí nos Estados Unidos, não só de NBA, das ligas profissionais, né, possui aí uma bela estrutura, né? Vocês jogam no Pepsi Center, que é um ginásio com capacidade aí para mais de 19 mil pessoas, e os treinamentos são realizados numa outra estrutura, se eu não me engano, é o UC Health, ok? Nessa estrutura que vocês treinam, treina só o Denver, é uma estrutura que recebe outras modalidades, e fala um pouquinho como é que é essa estrutura física dos locais de treinamento, se tem tudo concentrado, se tem quadra, academia, fisioterapia, conta um pouco pra gente. Então, a gente, felizmente e infelizmente agora, né, mas felizmente a gente tem um centro de treinamento que é junto com a arena, com o Pepsi Center, né? Então, o Pepsi Center é a nossa arena. O Pepsi Center a gente tem jogo, tem time de hockey, tem time de lacrosse, tem shows, tem o Denver Nuggets. Então, dentro da arena a gente tem um centro de treinamento. Até o Spiga veio aqui meses passados para passar um tempo aqui. E daí a gente, com esse centro de treinamento, é um centro de treinamento bom porque é tudo concentrado ali, é tudo concentrado onde a gente está, né? Que antigamente era na NBA, todo o centro de treinamento são com as arenas, né? E hoje não, hoje tem o centro de treinamento dos jogadores do time e tem a arena que é separado, que a gente tem um projeto para isso, né? Mas é mais para o espaço. Mas o centro de treinamento é na arena, então tudo é feito ali na arena, jogo, treino, então são tudo feito ali na arena. E o espaço é bom, entendeu? O espaço é bom, mas é que a NBA cresceu muito agora, entendeu? Então, vamos dizer, a gente sempre tem o quê? 4, 5 jogadores treinando ao mesmo tempo individual, a gente precisa de mais tabelas, então por isso que é o do espaço, né? Mas o centro de treinamento Sim. é no Pepsi Center mesmo. Agora é no Pepsi Center mesmo. Então, Uhum. e toda a estrutura lá, então, parte de academia, fisioterapia, tudo concentrado lá no Pepsi Center. Isso. É tudo no Pepsi Center. A gente tem a fisioterapia, a gente tem. São 2 níveis, né? Que são lá embaixo com o vestiário, tem a fisioterapia, tem os banheiros, tem o vestiário, os escritórios. Aí você sobe, aí tem a quadra, tem a academia, tem tudo lá em cima. Então são 2 levels de treinamento. Felipe, tua voz está picotando um pouquinho para mim. Eu não sei se para o pessoal que está assistindo também está dando Uhum. umas travadas, talvez alguma coisa relativa à conexão. Não sei se você está usando aí 4G ou 5G ou se é Wi-Fi, mas tá picotando um pouquinho para mim. Vamos ver Tá se a me gente ouvindo consegue agora? dar. Sim, eu ouço, mas tá uma voz tá um pouco picotada. Eu gostaria que o pessoal desse um feedback aí dizendo se tá legal aí, se vocês conseguem ouvir bem o Felipe, se o problema está acontecendo só comigo. Tá ok, Rabelo? Então Tá tá bom. ótimo? Então tá bom. O pessoal tá dizendo que tá ótimo aí. Vamos dar sequência. Uhum. Felipe, quanto tempo as equipes da NBA, de um modo geral, costumam ter do primeiro dia de treinamento, descontando off-season, que a gente vai falar daqui a pouco, então, do primeiro dia que vocês se apresentam até a primeira partida oficial da temporada regular? Quantos dias vocês costumam ter? É engraçado porque são 2 semanas, Hum, são 14 dias, né? Então, a pré-temporada, muitas vezes a gente treina são geralmente tipo 4, 5 dias e tem um jogo já de pré-temporada. Então, o treino da pré-temporada, vamos dizer que começa dia 1º de outubro, a pré-temporada é considerado uma mais curta e curta na NBA. Antigamente era um mês, 5, 6 semanas, né? Mas agora são só 15, 14 dias. De 14 dias já começa a jogar. Porque eles quiseram condensar a temporada e sim. para que jogasse mais, entendeu? Então, a pré-temporada são 14 dias, e geralmente são de 4 a 5 jogos que cada time tem que fazer de pré-temporada, e depois de 15 dias sempre começa a temporada regular.
Poxa, então é bem apertado, né? Visto que a temporada é duríssima, né? Vocês jogam bastante e um período de preparação bem curto, né, Felipe? Isso. Assim, muitas, muitas coisas que as pessoas não sabem é que a preparação não começa na pré-temporada, como você Perfeito. sabe, né? Então, na NBA, a parte mais importante é a pré-temporada, vamos dizer. Então, quando a gente vai começar dia 1º de outubro, os jogadores já treinaram, fazem 6, 7 semanas para treinar, entendeu? Então, Uhum. geralmente, eu peço para os jogadores que... Ninguém é de Denver, ninguém mora em Denver, então todos os jogadores sempre vêm de fora para jogar aqui. Então, tem jogadores de outros países, tem jogadores de outras cidades, de outros estados. Então, o que acontece? A Certo. gente sempre tem que treinar antes. Então, eu peço para os jogadores, no mínimo, 8 semanas antes de começar, entendeu? Então, vamos dizer, se... Beleza. Então, assim, aí eu já. Opa, Uhum. tinha algum complemento ainda, Felipe? Não, pode falar. Então, aí eu já emendo a minha pergunta, que o Edson também está perguntando aqui. Então, a off-season também é longa, né? Ou seja, o período de férias, desde que as temporadas acabam, principalmente as equipes que não vão para os playoffs, né? Então, ela já tem mais tempo ainda, vamos dizer, de inatividade, ela costuma ser muito longa. E como você disse, cerca então de 7 a 8 semanas, 6 a 8 semanas, vamos dizer assim, antes de iniciar a pré-temporada, os atletas já costumam ter a sua preparação. Essa preparação na sua equipe, ela é orientada por ti diretamente? Tem um programa para todos os atletas? Ou os atletas têm um personal trainer para poder treinar, enfim, e buscar a sua forma física? Como funciona isso? A gente sempre, todos os jogadores, a maioria dos jogadores, tem pessoas envolvidas com off-season training, né? E são pessoas que trabalharam com eles desde a high school, desde do colégio daqui também, entendeu? Uhum. Então, vamos dizer, de 14, 15 jogadores que a gente tem, 14, 15, 4 tem um jogador e tem treinadores externos, né? Mas o que eu tento fazer é sempre ter uma mão na massa, entendeu? Então, tipo, hey, seu programa está aqui. Seu programa acabou a temporada na NBA, vamos dizer, acabou a temporada hoje, amanhã os jogadores já estão indo embora, entendeu? Independente, assim, eu não ganhei o título, mas independente se fazer o playoff ou não fazer o playoff, entendeu? Então, um, o que eu faço, eu sempre tenho uma planilha, tenho um planejamento para cada jogador. Eu dou para o jogador e também falo, ei, se você vai treinar com um treinador A ou treinador B, primeiramente tira essas 2 semanas de folga, depois das 2 semanas começa a treinar 3 vezes na academia, depois de 4 semanas, 4 vezes na academia. E daí eu sempre falo com os treinadores externos, treinadores dos jogadores pessoais, para que eles continuem ao menos ao programa que a gente está tentando fazer de cada jogador, entendeu? De mobilidade, de tudo, de mobilidade, explosão, do que o jogador precisa, entendeu? Então, sempre tento trazer esses treinadores externos para que ele entenda o nosso programa, entendeu? Então, assim, pelo Então, mais que existe eu... essa comunicação tua com esses profissionais Sim, que trabalham externamente? sim. Sempre existe, sempre existe. Porque, querendo ou não, os jogadores são do time, entendeu? E uma Perfeito. coisa que a gente faz bem aqui, ou vamos dizer, graças a Deus é tudo bem, os jogadores confiam no que a gente faz, entendeu? Então, eles sempre, querendo ou não, eles sempre pedem para falar com os treinadores, qual que é o programa, entendeu? Então, a gente sempre Sim, tem a mão na sim, sim. massa. E nesse período aí da off-season, eles treinam muito mais o aspecto físico ou eles já começam também a treinar o aspecto técnico, treinam bastante com bola? Como funciona essa programação deles antes de iniciar a pré-temporada? Eu divido os jogadores em 3 grupos, entendeu? Então, vamos dizer, são 3 balls, né? Three buckets que a gente chama. Então, tem os jogadores que são titulares, tem os jogadores que são stay ready, que são jogadores de rotação, então jogadores de desenvolvimento. Então, dependente de jogador, dependente do programa, se for os titulares, a gente sempre tenta tirar depois da temporada de 3 a 4 semanas sem muito impacto. Então, 2 semanas de folga, tipo, não faz nada. Na terceira semana começa só academia, 3 vezes por semana. Na quarta semana começa 4 vezes por semana academia. Na quinta, sexta, sétima semana, mais ou menos, a gente começa a adicionar 1 ou 2 na quadra, treino de quadra, entendeu? Então, Uhum. arremesso, todas essas coisas.
Então, diferente do jogador, vamos dizer assim, jogador de desenvolvimento. O jogador de desenvolvimento geralmente tem a liga de verão. A gente está com a gente tipo, 100% do tempo, entendeu? Então, vamos dizer, acabou a temporada, Sim. ele vai para casa 2 semanas, 3 semanas, volta e começa a treinar já de novo para a liga de verão. Ah, então, independente do jogador, a gente dá um plano direto, mas são a parte física e parte de treinamento na quadra também. Uhum. Ok. Visto que vocês têm um tempo curtíssimo, Felipe, aí de pré-temporada, quantos dias ou como é que funciona as avaliações, não só médicas, como avaliações de testes físicos e avaliações de modo geral, avaliação funcional do movimento, de assimetrias, enfim. Quanto tempo vocês conseguem dedicar a isso aí na pré-temporada? 1, 2 dias? Como funciona? A gente tem assim, como eu disse, quando a temporada vamos dizer, dia 1º de outubro, é o primeiro dia da temporada, que é o Media Day, que a gente chama, né? É, a gente faz todos os testes, a bateria de testes de todos os jogadores. Mas naquele ponto, a gente já treinou fazem como de 5 a 6 semanas antes. Sim, Então, a gente sempre começa a fazer os testes antes daquele jogo, daquele dia, entendeu? Então, naquele dia, vamos certo. dizer, retestar o jogador para ver onde eles estão, entendeu? Uhum. Então, por Ou exemplo, seja, a gente aqueles testes usa né? Porque o atleta já vem treinado de 6 a 8 semanas, então você já tem parâmetros anteriores, né? Quando ele vai começar a temporada. isso, isso. E vários jogadores que voltam para a gente tem parâmetros de anos, não só da temporada, entendeu? Então, o jogador que volta é a quarta Uhum. temporada. Então, a gente tem, quando começou, desde quando chegou para a gente até hoje, Uhum. onde ele está, a evolução de jogadores. E essa cabe até uma pergunta que não estava no meu roteiro. A gente tem dificuldade, muitas vezes falando do futsal, de haver uma troca, ou seja, quando eu recebo um atleta de uma outra equipe, muitas vezes eu não consigo receber informações desse atleta. Né? E aí, lógico, se eu solicito a um colega preparador físico, normalmente os colegas são solícitos, mas existe essa política dentro da NBA dessa troca de informações, ou seja, um atleta que é vendido, sei lá, do Nuggets para o Lakers, já ir um relatório com as informações dele e quando vem para o Nuggets da mesma forma? Sim, legalmente legalmente a gente tem que receber todas a ficha Uhum. médica e a ficha dos jogadores. Então, a gente tem acesso a tudo isso. Isso. E existe entre as equipes da NBA, Felipe, uma espécie de padronização das avaliações, digo as avaliações físicas mesmo, não médicas. Uhum, Ou não? uhum. Cada equipe determina as suas, como é que funciona? Não, cada equipe faz a sua. Então, depende muito da tecnologia, depende muito de muitas coisas aqui, entendeu? Mas cada equipe faz a sua. Sim. E que tipos de avaliações você gosta de fazer especificamente, Felipe? Quais que vocês consideram fundamentais assim para início de temporada ou a pré-pré-temporada? Eu sempre quero fazer uma avaliação do VO2, entendeu? Então, geralmente, o que a gente fazia de capacidade aeróbica, a gente fazia na esteira, mais o que que são de 8 a 12 minutos, que a gente fazia um teste com o jogador, entendeu? Eu tentava fazer Uhum. o VO2 max do jogador. Mas o que eu aprendi, como você treinou jogador de basquete também, jogador de basquete não gosta de esteira. Jogador de Sim, basquete, depois de 5 minutos, vai falar, acabou? Fala, não, isso aí foi só sim. aquecimento. Mas agora eu faço o beep test, né, que é o teste contínuo, Sim, sim. e a gente coleta o lactato de cada jogador, e aquela informação eu uso para treinar, eu uso para lesões, para volta de lesões também, entendeu? Durante a Uhum. temporada. Então, esse é o teste cardiovascular que a gente faz. E a gente faz também com as plataformas de força, a gente faz o Counter Movement Jump, Sim. a gente faz o Mid Thigh Pull, que é para ver o nível de força de cada jogador tem, para saber onde que eles vão treinar, qual nível que a gente vai treinar. Uhum. E a gente tem testes de mobilidade, a gente tem o FMS que faz também, a gente faz o Y-Balance Test. Então tem Uhum. uma bateria, muitos testes para cada jogador, entendeu? Como curiosidade, num salto em contramovimento, qual a altura da média da tua equipe, se você puder dar essa informação? Em Putz, centímetros? é difícil. É que aí a métrica é diferente, né? Acaba Isso sendo calculado. aqui. Não, eu tô pensando em centímetros aqui. Então tipo, o counter movement jump set
o que 18 a 23 inches, que é em centímetros, eu não sei, pra te falar a verdade. Bom, Entendeu? se alguém tiver com a calculadora na mão assistindo a live aí, manda para a Faz aí. gente, só para a gente não parar aqui a live. É, no teu staff aí, falando só da parte física, você é o chefe da preparação física, sabe que nos Estados Unidos eles costumam usar o termo Strength and Conditioning Coach, né, que é um treinador de força e condicionamento, né, um Uhum. contexto um pouco diferente, mas é mais uma questão de nomenclatura, né, Felipe? Pode ser Fitness Coach, Athletic Coach, tem várias nomenclaturas, no fim é o mesmo. Mas você tem quantos auxiliares diretos Eu para tenho essa um, área? eu tenho um auxiliar agora, então sou eu e meu auxiliar, que é o Klaus, que ele é brasileiro também, que eu trouxe ele, Hum, começou essa temporada, e só eu e ele na preparação física. beleza. Durante a pré-temporada, quantas sessões de treino vocês realizam por dia e por quanto tempo? Você falou que tem mais ou menos 15 dias, vocês treinam manhã e tarde, só uma vez por dia? Como funciona? Sim, a gente geralmente treina de manhã e à tarde. Então, na pré-temporada, vamos dizer, os primeiros 4 dias, a gente treina, tem treino de contato, treino sem contato, entendeu? Então, a carga que a gente tem de anos com o GPS, agora a gente também sabe qual a carga de cada jogador. Não que os treinadores respeitam muito a carga, mas geralmente é um treino, vamos dizer, se de manhã, hoje de manhã a gente treinou com contato, à tarde vai ser sem contato. Entendeu? Então, à tarde sem contato, na outra manhã sem contato, na tarde sem contato. Sempre tentar 24 horas para cada sessão de contatos. Entendi. E vocês costumam dedicar alguma sessão de treino só para treinos físicos na pré-temporada? Ou não? É sempre já integrado com a bola, direto? Chega a ter alguma sessão, fora o treinamento de força, obviamente, na sala de Uhum. força, mas na quadra, você chega a utilizar alguma sessão só física? É difícil porque, como eu falei, a pré-temporada não é não é a pré-temporada. A gente tem a pré-pré-temporada, que o trabalho já é Uhum. feito bem antes de chegar naquele nível, Sim, entendeu? sim. E- Uhum. Então, quando a gente chega naquele dia, quando a gente chega na pré-temporada, a gente já sabe, entendeu? A gente já tem, vamos dizer, desculpa, já tem um nível de preparação física feito já, entendeu? Perfeito, perfeito. Uhum. Então é bem, como dizer, é bem específico para o basquete essa pré-temporada, entendeu? Perfeito, perfeito. Já vai bem direcionado até Isso. pelo preparo prévio, né? Uhum. Quais as capacidades físicas mais relevantes nessa pré-temporada que vocês costumam trabalhar? Força, potência, acredito, né? Questões óbvias do basquete, salta muito, né? Necessita de muita impulsão vertical. Além disso, quais as outras valências que você considera fundamentais aí trabalhar nesse período antes da pré-temporada? Sim, força e potência. Eu trabalho muito com jogadores, entendeu? Então, Hum, mas o trabalho, força e potência na pré-temporada, na pré-pré-temporada e na pré-temporada. Daí a manutenção durante a temporada, entendeu? Então, esse que é um dos maiores desafios, é manter a força, manter a potência de cada jogador, porque são muitos jogos, são 82 jogos, a gente joga de 3 a 4 vezes por semana, de semana de domingo a domingo. E então, esse é o desafio maior de como manter. Treinar, a gente treina, os jogadores ficam mais fortes, os jogadores fazem tudo o que a gente pede, entendeu? Mas como manter durante a temporada? Como manter, daí manter a força e ganhar jogo. Manter a força, jogar um back-to-back, que são 2 dias, um em Denver, um em Chicago, que são 3 horas de sim. voo, entendeu? Então, tem vários fatores que a gente considera aqui também. Aí já vem a pergunta do Edson, que tinha feito lá atrás. Como vocês costumam trabalhar a potência de membros inferiores? A gente usa muito o Velocity Base Training, entendeu? Uhum. Que é o treino de velocidade, que a gente tem um Treino baseado em aplicativo, velocidade. isso, que a gente tem um aplicativo que ajuda a gente, entendeu? E pliometria, a gente usa pliometria na pré-temporada, entendeu? Um, e a gente usa todas essas potências, todas essas com os membros inferiores, entendeu? Então, eu sempre também uso quais são os mais importantes, entendeu? Durante a temporada, vamos dizer, durante a temporada, jogadores malham depois do jogo. Então, entendeu?
a gente malha depois do jogo, porque é a única forma que a gente tem de malhar, de ganhar potência, essas coisas. Mesmo que o jogador estivesse cansado, entendeu? Eu sempre escolho as laranjas, vamos dizer. Hoje a gente vai Hum, fazer o levantamento de terra. A gente faz o levantamento de terra na carga certa, entendeu? Para que o jogador sempre mantenha a força, sempre sim. mantenha a explosão. E muitas vezes vocês fazem isso pós-jogo. Isso. Assim, os jogadores mais, é igual eu te falei, como tem os três baldes, os three buckets que a gente tem, os jogadores titulares, sim, entendeu? Então, a manutenção de força são feitas depois do jogo. Não de todos, mas da maioria. Agora, quando você diz esse pós-jogo, já é imediatamente após o jogo ou tipo na manhã seguinte após o jogo? Como é que funciona isso? Depende de onde a gente está, mas geralmente imediatamente depois do jogo. Então, jogou, ganhou, perdeu, a gente, o treinador fala o que for depois do jogo, a gente vai para academia e já malha, entendeu? Isso. Então, isso já é uma cultura de vocês, e os atletas vão de boa, assim, porque a gente pensa em aspectos cultural de futebol, futsal, né? Pós uma partida, né? Lógico que são demandas fisiológicas diferentes também, não que o basquete não tenha uma demanda alta, né? Mas os atletas já seguem essa rotina de uma forma bem tranquila. Agora sim, demorou 2 anos para que eles entenderam a posição cristã, mas agora sim, de boa. Sim. Você utiliza algum modelo de periodização específico, né, para tentar distribuir as cargas de treinamento ao longo da temporada? Como é que funciona isso? Sim, eu sempre utilizo a ondulada, a periodização ondulada, né? Porque é muito difícil de usar a periodização de bloco. Assim, Hum, é tipo uma combinação dos dois, porque durante a temporada a gente tem uma periodização de bloco, mas são muitos fatores que tiram a periodização do, da rotina, né? Entendeu? Então, vamos dizer, lesões. Hoje sim. nós vamos treinar membros inferiores, a gente vai treinar forte, a gente vai treinar explosão. O jogador chega na arena, chega no centro de treinamento e fala: "Ó, meu joelho está doendo." Aí você tem que modificar, entendeu? Então, a Sim. gente tem um master plan, entendeu? A gente tem uma priorização de bloco da temporada inteira, mas sempre ondulando essa priorização que eu gosto de usar. Sim, até é porque é um desafio, né, professor, para modalidades coletivas. Isso é uma das perguntas que eu mais recebo, não só em lives, em off, Uhum. acredito que você também, né? Quando a gente pensa em modalidades coletivas, ainda mais com um calendário, né, tão crítico quanto o da NBA, crítico eu digo no sentido do número de jogos, né? A partir do momento que começa, não para mais e só vai afunilando, né? Chega no playoff, piora, né? Ao invés de É. melhorar, piora, no sentido de que os intervalos são mais curtos ainda e muitas viagens, né? E é muito difícil, porque se a gente pensar nos modelos de periodização, os mais clássicos principalmente, eles foram pensados para um contexto da antiga União Soviética, principalmente para modalidades individuais, né? Então para modalidades coletivas, realmente é bem complicado e a gente tem que tentar ajustar aí da melhor maneira. E muita coisa pode acontecer, como você falou, lesões. Um dia você preparou uma sessão, sei lá, para 14 atletas, daqui a pouco você tem 10, porque tem 4 no departamento médico, então já muda o contexto. Então, você tem grupos em níveis diferentes, né, para dosar as cargas, aqueles titulares, até porque no basquete é bem definido, né, Felipe? Os Uhum. titulares jogam muito mais mesmo do que os reservas. Se eu pensar na minha modalidade no futsal, por exemplo, onde as trocas são constantes e limitadas também, a gente tem no mínimo 2 quartetos trocando, né? Jogadores Uhum. de linha fora os goleiros. Então, no futebol já é um outro contexto, no voleibol é outro. Então, essas coisas são muito interessantes, né? E para a gente ir avançando. O pessoal está fazendo bastante pergunta aqui, eu estou feliz. Eu vou tentar encaixar à medida do possível aqui, tá bom? Falei então sobre o modelo de periodização. A temporada regular, não sei se mudou, independente da questão do coronavírus, mas até então, se eu não me engano, ela vai de outubro a maio, é isso, Felipe? Isso. E aí nós temos cerca de 7 meses com 82 partidas, Uhum. né? Então são 30 equipes divididas em 2 conferências, né? É um calendário realmente muito intenso, né? Durante a fase de competição, Felipe, como é que é uma rotina de treino? Se você puder especificar para a gente um microciclo padrão aí durante competição, como é que funciona? Por exemplo, ó, segunda-feira a gente faz isso, terça, não precisa esmiuçar cada atividade, mas só para a gente ter uma noção como é um microciclo padrão aí na NBA.
Então, o microciclo padrão, igual eu te falei, que a gente tem que usar uma periodização ondulada, e como você falou, a periodização vem antigamente de bloco, vem da União Soviética, mas a periodização funciona muito, e muita das periodizações, muitos dos livros são para as Olimpíadas, né, que são 4 anos, entendeu? Sim, é. Então, a periodização de bloco funciona muito, tipo, você tem 4 anos nesse estágio. E para a gente é difícil, porque é igual se eu te falar, eu sei o que eu vou fazer na segunda, eu estaria mentindo para você, entendeu? Porque todos os jogos são dias diferentes. A gente, por exemplo, você vê a última tempo, a gente estava jogando antes da NBA parar, a gente estava jogando, a gente tinha 7 jogos, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Então você vai contar de domingo a Hum. domingo, começa, joga domingo, descansa na segunda, joga terça, descansa na quarta, joga na quinta, descansa por 7 jogos seguidos, entendeu? Sim, Então sim. não tem uma rotina, vamos dizer, certa de cada jogador, vamos dizer, hoje a gente vai treinar força. Na segunda a gente vai treinar força. Então, o que eu tento que ver no calendário é treinar treinamento de força e treinamento físico também de alguns jogadores. Certo. Porque a gente precisa, como a gente sabe, de 24 horas, 48 horas, você tem 2 horas até de recuperação dos Sim. jogadores para cada estímulo. Então, o que eu quero para o jogador é, vamos dizer, a gente vai dar um estímulo de força, eu quero no mínimo dar umas 48 horas para você. Então, a gente vai fazer depois do jogo na terça-feira, e a gente não joga até na quinta ou na sexta, entendeu? Então, você tem 24 horas, 48 horas ou 72 horas. Então, a carga muda dependente do próximo jogo. Então, vamos dizer que você vai falar na segunda-feira a rotina é isso, na terça-feira a rotina é isso. Aqui na NBA, infelizmente, não tem, porque independente do Hum. jogo, a gente joga, entendeu? A gente joga em Natal, a gente joga em Sim. todos os feriados que a gente tem. Então, é difícil de planejar, assim, o que eu te falar é, na segunda a gente faz isso, mas uma coisa que eu sei é que depois Sim. do jogo a Porque gente tem... não tem, desculpa, aquela semana padrão que nós estamos acostumados, pelo menos no futebol, no futsal, que a equipe que joga a Série A do Brasileiro, sei lá, vai jogar quarta-feira e vai jogar domingo, Isso. se joga a Copa do Brasil, ou enfim, outra competição, ou Libertadores. No Uhum. futsal, a gente também tem uma. Quem participa de Liga Nacional no Brasil joga de forma concomitante os estaduais, então tem rotinas pesadas. Eu estava trabalhando na Itália agora as últimas 3 temporadas e meia. É muito mais fácil nesse ponto de vista, porque eu jogava só Uhum. final de semana, então eu tenho aquela semana cheia para trabalhar, como a gente imagina, né? Até de periodizar, da questão das cargas, distribuir as cargas ao longo da semana. A tua realidade ela é bem diferente, porque vocês estão jogo atrás de jogo, né, Felipe? Então, Isso. praticamente não se treina mais. Quando eu digo não se treina, é parar para treinar, assim, idealizar aquela sessão que nós pensamos, né? Uma sessão cheia, são só ajustes, polimento, eu imagino que seja dessa maneira, né? Seja no aspecto físico, como técnico-tático também, né? Com certeza, com certeza. E uma coisa que eu falo para os jogadores é consistência, entendeu? Então, quer dizer, todo dia a gente vai malhar, sim, mas como malhar, entendeu? A gente vai malhar, não vai malhar por 1 hora todo dia. Talvez vai ser 20 minutos, talvez vai ser 30 minutos, talvez vai ser 45 minutos, entendeu? Então, todo dia a gente fazendo alguma coisa na academia, geralmente para reduzir a quantidade de lesões, para te ajudar a reduzir a quantidade de lesões, para ganhar força, para ganhar o que você precisa de cada jogador, a gente tem que ser consistente na NBA, entendeu? Uhum. Não, imagino, é um desafio tremendo e tem viagem no meio disso tudo, né? Então não é, Uhum. realmente não é fácil, é uma realidade bem, bem diferente, né? Em função do biotipo dos atletas, Felipe, que a gente está falando de atletas, principalmente os que estão na NBA, são atletas aí, muitos acima de 2 metros de altura, com uma massa corporal total acima dos 100 quilos, né? São atletas pesados do ponto de vista não gordos, mas porque carregam uma massa corporal muito alta e são muito altos também. Você tem que fazer algum tipo de adaptação em relação ao treinamento de força, ou seja, qualquer outro tipo de treinamento físico em função desse biotipo dos atletas? Sim, eu sempre adapto para cada jogador, entendeu? Então, jogadores mais altos, por exemplo, a gente não faz levantamento de terra. Quando a gente faz levantamento de terra elevado, entendeu? Então, vamos dizer, o agachamento.
a gente não faz o back squat, a gente não faz agachamento nas costas, entendeu? A gente faz mais o goblet squats, entendeu? Então, a gente se adapta para cada jogador e cada postura de cada jogador. Porque mais e mais o que está acontecendo, os jogadores são mais e mais jovens, então a mobilidade, tem muitos fatores, o movimento de cada jogador está ficando, vamos dizer, é de jogador para jogador, mas muito piores em geral, entendeu? Então, você vê a mobilidade do tornozelo de um jogador, você fica, pô, não tem como fazer um agachamento com esse jogador, entendeu? Então, a gente sempre tenta se adaptar para cada jogador, entendeu? Então, vamos fazer o agachamento, a gente vai fazer um kettlebell, vamos fazer com o calcanhar elevado, porque mais range of motion, que vai ter mais mobilidade para o jogador. Então, adaptação para cada jogador, a gente adapta assim. Beleza. E falando no treinamento de força, você falou que usa treinamento baseado em velocidade, né? O Velocity Based Training. Que tipo de equipamento você utiliza? Tipo um push que vocês têm aí? Como é que funciona? A gente utiliza eu utilizei o push também. A gente utiliza o GymAware. GymAware, que é um aparelho quadrado assim, que se você põe uma linha na barra e tudo vem no iPod. É um transdutor linear, mas ele tem o cabo, Isso. né? Não seria o sem o cabo, né? O push já tem, você bota só um sensor na barra ou no punho, ou enfim, alguma parte do corpo do atleta. Esse você tem o fio, né, que é ligado ao equipamento. Você chega a fazer teste de carga máxima também, ou você só trabalha força baseada no treinamento baseado em velocidade? Uma coisa que eu uso o Velocity Based Training para gente também, que eu comecei a usar fazem 2 anos, é o GymAware, que o software do GymAware dá uma informação para a gente da carga máxima, entendeu? Porque para mim é difícil de fazer um RM, entendeu? Mesmo se usar diferentes formas diferentes, como a gente sabe que a literatura mostra aí de 8 RM para tentar calcular o baseado num RM, para mim é muito risco, como você diz, os jogadores são altos, os jogadores têm os braços muito longos, entendeu? Então, o meu medo é de machucar um jogador desse, vamos dizer, entendeu? Então, vamos dizer, eu tenho esse software que ajuda a gente, então a gente tenta e mostra pra gente o mais perto possível da carga máxima do jogador, entendeu? Então, assim que a gente faz um RM aqui. Até porque se a gente pensar num conceito, obviamente para cada modalidade vai variando, né? Força e hipertrofia são importantes sim, porém é gerar potência, né? A gente tem que pensar no treinamento de força para gerar potência, que acho que é uma das coisas mais relevantes para o basquetebol também, né? Apesar tem um contexto no basquetebol muito em função dos saltos, né? Se a gente pensar no futsal, por exemplo, no futebol, nas acelerações, né? Acelerações curtas, principalmente no futsal, mudanças de ritmo e direção, mas gerar potência nos movimentos, né? E aí, se a gente fizer aplicar o treinamento baseado em velocidade, acho que já cumpre bastante a função daquilo que se espera, né, para a modalidade, né, mestre? Tem uma pergunta aqui do Fábio Eiras, ele é preparador físico do Atlético Paranaense, é um dos convidados nessa quarta-feira. Ele está dizendo que hoje muito se estuda a questão da tomada de decisão nos esportes, né? Se a NBA tem algum padrão de estudo ou treinamento de fatores das neurociências, seja na NBA de um modo geral, seja vocês no Denver Nuggets, se você gosta de estudar alguma coisa nesse aspecto. Eu comecei a estudar fazem 3 anos sobre neurociência, mas não pegou muito com os jogadores, entendeu? Então, sempre foi um fato que eu quero estudar mais, mas no nosso time a gente não tem muito, entendeu? Assim, eu faço ação-reação, essas coisas com os jogadores, treinamento de ação-reação, mas neurociência tem muitas coisas que a gente tem que não improvisar, crescer aqui. Né? Isso, aperfeiçoar mais, dar mais, né? Isso. Eu vou emendar aqui uma pergunta do Ricardinho. Acredito que você conhece o Ricardinho, foi jogador de basquete, trabalhou lá no Vasco como formado em educação física, enfim, passou por várias equipes aí do NBB. Ele está dizendo que é uma pergunta do filho dele, os filhos dele jogam basquete, dizendo que o Jokic te deu muito trabalho para entrar em forma, perguntando. E pegando esse gancho, a ascensão dele se deve muito ao seu trabalho. É uma colocação dele.
falei dele porque é franchise player. Então, a pergunta dele aí já é uma curiosidade, se ele te deu muito trabalho para entrar em forma, né, enfim, se essa ascensão dele teve uma evolução aí, fazendo um trabalho contigo, como é que foi? Não, uma coisa que a evolução do Nicola é uma das evoluções que, sim, eu tenho muito orgulho, porque foi uma das pessoas dos preparadores principais que treinei ele mesmo como assistente. E da onde que ele estava, do que ele está hoje, entendeu? Ele não deu trabalho. O negócio, a coisa que muitas vezes se falam é que o corpo dele parece que ele é obeso, essas coisas, Uhum. mas a habilidade que ele tem, a força que ele tem, ele é um em muitos, que a gente sempre conhece. Você vai ver jogadores que aí parece fora de forma, mas é o jogador mais forte, entendeu? E assim, ele não me deu trabalho. Tem muitas coisas envolvendo jogadores que você trabalha ou com profissionais, com time, que Uhum. dentro do time, que nem muitas pessoas não sabem, entendeu? Então, assim, me deu trabalho, me deu mais, não me deu tanto trabalho como muitos outros que me dão trabalho, entendeu? Ele é uma pessoa que sempre está na academia, sempre está treinando Se eu e, não me engano, ele assim, treina até contigo nas férias, né? Ele gosta de treinar contigo durante o verão, né? isso, eu Não sempre sei, vou eu, para casa dele. Isso, eu vejo que mas eu vi em algumas matérias que vocês treinam juntos e tudo. e aí eu vou para casa dele treinar ele também. Mas assim, é uma pessoa muito boa, muito legal, trabalha forte, entendeu? Então Uhum. a habilidade dele assim, em forma física, ele está sempre em forma, entendeu? Muitas pessoas criticam que ele não está em forma, mas é engraçado que quando as pessoas criticam, vamos dizer, tá fora de forma, daí ele joga um jogo dos playoffs, por exemplo, que ele joga 65 minutos, porque a gente foi no terceiro, quarto overtime em Portland no ano passado. Mas aí ele faz 36 pontos, 15 rebotes, Uhum. 10 assistências, um negócio assim, entendeu? Então é difícil de falar assim, você tá fora de forma, entendeu? Mas não, Essa pessoa muito boa, questão treina muito bem. Essa questão é sempre em qualquer esporte, né? Lógico, se a gente pegar, por exemplo, né, modalidades do atletismo, a gente tem aquele ideal de atleta, né? Pensando em tipo físico, aquele cara, pô, com o abdômen todo definido, extremamente seco, né? Definido, né? Então você vê o sujeito executando uma corrida, você vê pô, todas as fibras do sujeito, né? Você tem uma aula de anatomia ali, né? Parece que o sujeito está dissecado. Mas em outras modalidades existe uma democracia que as pessoas precisam entender, né? Que nem sempre ele precisa ter esse padrão para ser um ótimo atleta, né? Obviamente, né, professor, que nós vamos defender sempre que o atleta tenha um percentual de gordura baixo, que ele tenha uma boa massa muscular, que ele seja atleta na sua essência, ou seja, 24/7, né, como vocês utilizam aí, né, que ele se cuide principalmente na questão do treinamento invisível, tudo aquilo que ele faz fora do ambiente de trabalho, se ele está comendo bem, se ele está dormindo, descansando. Porém, as pessoas têm que entender isso, que em determinadas modalidades, às vezes você vê aquele sujeito, entre aspas, gordinho ou muito magricela ou tão desengonçado, não significa que ele não vai ter uma bela performance na modalidade Uhum. dele, né? E só quem está no dia a dia pode dizer se realmente o sujeito está dando o melhor dele ou não, né? Eu, particularmente, aí cada um tem seu critério, eu, para protocolos de percentual de gordura, eu tenho metas com os meus atletas, obviamente, mas eu tenho algumas tolerâncias respeitando as individualidades. Então, pô, daqui a pouco tem aquele sujeito que está lá na casa dos 35 anos, ele já não vai ter mais condições, fica muito mais difícil para ele chegar a determinados valores de um jovem de 20, 25 anos. Às vezes, aquele sujeito que eu estou falando, pô, ele já tem um somatotipo que é totalmente diferente de um ectomorfo, que seria aquele magrão lá que é Uhum. secão, come de tudo, não engorda. Então as pessoas precisam compreender que os indivíduos são diferentes, né? Então, individualidade biológica é fundamental, né? Mas é normal, a curiosidade por parte das pessoas, né? Elas idealizam muitas vezes que o atleta não está em forma. Esse teu relato aí é bacana, falando aí do profissionalismo do teu atleta. Né? Uhum. E sim, vamos dizer, o negócio eu também tenho objetivos para cada jogador de massa corporal, peso e tudo mais, mas vamos dizer, você fala, você tem que chegar a, vamos dizer, para manter 100 quilos. Se não chegar a 100 quilos, vai ser difícil de você jogar. Ele está com 105, 110, daí vai na quadra,
faz assim, a média de pontos é 25 Uhum, pontos, média de 10 rebotes e 8 assistências. Então você vai falar, o que eu posso fazer, entendeu? E uma coisa uhum, que na NBA é legal também, como preparador físico, você entende isso, mas a gente sempre foca na longevidade do atleta, entendeu? pô, muito Então legal. é um projeto, vamos dizer, essa temporada você vai chegar aqui, temporada que vem você vai chegar aqui, temporada que vem você vai chegar aqui. Que na NBA a gente tem uma estrutura, felizmente, entendeu? Que é difícil no basquete no Brasil, que no Brasil muitas vezes, infelizmente, a gente tem um projeto de um ano, tem Uhum, patrocinadores, traz jogadores de todo quanto é lugar. Daí o ano que vem, o patrocinador cortou verba, então tem que fazer as coisas diferentes. Você sim. não tem, entendeu? Então na Às vezes são NBA, prefeituras, né? A prefeitura isso, montou aquela equipe na cidade, aí mudou política, já acaba o isso, time, o cara isso, que gostava de basquete não gosta mais, então isso. não são projetos sólidos, né? Assim, de ter uma longevidade, apesar que algumas equipes no NBB aqui têm se mantido, né? Tem uma o próprio Flamengo aí, outras equipes, Uhum. outros centros tem mantido aí uma longevidade. E outro aspecto que você tocou, que é muito legal, Felipe, eu como preparador tenho essa preocupação com os meus atletas, eu sempre penso assim, bom, o atleta pode ser que ele vai trabalhar comigo uma temporada, meia temporada, né? Ou 5, 6 anos, 7 anos, como já aconteceu com muitos atletas. Mas eu sempre penso na longevidade do meu atleta, porque ele depende daquilo ali, né? Eles vão se aposentar jovens, né? Obviamente que a gente falar em NBA, os contratos costumam ser valores, né, generosos, né, para uma média aí, pô, os atletas ganham muito bem, se a gente comparar principalmente com o Brasil, mas eu penso sempre assim, quanto mais longa for a carreira do meu atleta, melhor para ele. Primeiro, para a satisfação dele, que quem faz isso ama o que faz, absolutamente, não faz só pelo dinheiro. E pensando também que pô, ele vai gerar mais renda para a família dele, ele vai ter uma vida útil mais longa, né? Então eu tento, a gente tem que, falando em performance, exigir dos nossos atletas, não adianta, né? A gente vai gerar sobrecarga que vai causar ao longo dos anos overuse, danos musculares, articulares, porém eu tento minimizar esses estragos, né? A gente sabe que nem sempre é possível, porque as lesões vão ocorrer, mas acho que faz parte da consciência do profissional também, né? Com Não ter aquela certeza. concepção assim, ó, tá na minha mão, vou arregaçar o cara até morrer, porque o negócio é ele me dar resultado, depois azar, quando ele estiver na mão de outro profissional, é problema do outro profissional, ou em outra Uhum. equipe, né? Então, eu acho que faz parte da nossa consciência enquanto profissionais pensar no bem-estar dos nossos atletas, porque são seres humanos acima de tudo, né? Com certeza, com certeza. E na NBA, como você disse, a diferença, esse é um dos argumentos que eu uso com os atletas muito. Vamos dizer, se você trabalhar agora, você vai poder jogar 2 a 3 anos a mais na NBA. 2 a 3 anos pode ser de 20 a 40 milhões de dólares na sua conta, entendeu? Então, dependendo do jogador, entendeu? Tem que fazer as coisas agora para que quando chegar lá, você está, entendeu? Disponível ainda para fazer, para jogar e jogar alto nível, né? Falando um pouco, professor, sobre controle de cargas internas e externas, que tipo de Uhum. controles vocês costumam fazer? Vou citar aqui alguns exemplos, você me diz aí o que. Vocês trabalham com monitoramento de frequência cardíaca em tempo real nos treinamentos, com bola, Uhum. com variabilidade da frequência cardíaca ser trabalhado, com termografia, por exemplo, enfim, controle de percepção subjetiva do esforço, né? Que seria a RPE Uhum. em inglês. Que tipo de trabalhos aí de metodologias vocês aplicam para controle aí de cargas internas e externas? Então, a carga externa, a gente tem muito mais cargas externas, que a gente tem o GPS, tem o Kinexon, que é como se fosse catapulta. Catapulta a gente não funciona muito bem dentro da quadra. Mas a gente tem Sim. a carga de jogo, carga de treino, que são todas feitas juntas, entendeu? Para cada jogador, trabalho individual, todas essas coisas. Ah, também temos os questionários que temos o RPE, como você falou. Ah, e também temos é, o questionários de quando os jogadores chegam. Então, todos os questionários, toda a gente faz um score, né? A gente faz uma combinação de todos os resultados para ver quando o jogador está. Então, são as cargas que a gente usa aqui. E também faz o movimento de salto, o counter movement jump, né? Essas Isso eu ia coisas. perguntar, vocês costumam usar o salto como controle também? Isso, a gente usa para saber a potência do jogador. Perdeu potência, não perdeu? Qual é a porcentagem de potência você perdeu, entendeu? Isso é feito em uma semana, quantas vezes você consegue aplicar, por exemplo, os saltos?
Eu sei que você falou que varia muito em função de jogos, de viagens, mas numa média aí, É, quantas vezes você consegue ter esse parâmetro? 2 vezes por semana eu tento fazer, se a gente estiver em casa. Então eu tento sempre planejar para Hum. ter 2 vezes por semana. Você falou que vocês têm então um sistema indoor aí de monitoramento, isso é muito legal, Uhum, né? Nós no futsal, aí eu estou falando mundial, não é só no Brasil, nós ainda estamos longe porque os sistemas são caros, né? E a maioria das uhum. equipes não tem recursos, né? Para ter um sistema como o Imo Pro, por exemplo, que te dá aí acelerações e tudo. Você tem uma noção aí de demanda fisiológica por parte dos atletas? Qual a distância que um atleta de basquete da NBA costuma percorrer? Um titular? Velocidades máximas atingidas? Você tem noção desses valores para passar para a gente? Tenho, tenho. Assim, o interessante desses números é que mostra muito quando a gente treina, como a gente treinar, né? Vamos dizer, um jogador que joga 38 minutos, por exemplo, entendeu? Muita gente tem que treinar tiro, tem que treinar rápido, tem que fazer, tem que ser mais rápido e a gente sempre puxa o jogador. Mas se olha para os números, por exemplo, o jogador que joga 38 minutos, na capacidade mais forte, capacidade elástica, capacidade da, na mais forte, ele fica entre 3 e 5 segundos, entendeu? Do máximo. A capacidade um pouco menor, que a gente tem 4 zonas, ele chega na última zona de 3 a 5 segundos, no máximo. Depois, na zona um pouquinho mais baixa, que vai ser a creatina, vai ser a creatinina também, eles ficam de 8 segundos, entendeu? Então, vamos dizer, eles na potência mais forte, que a gente vai estar lá em cima, eles ficam o quê? 12 segundos no máximo. Depois, tudo isso, a maioria é treino aeróbico, entendeu? Andando na quadra, entendeu? Essas coisas também. E uma coisa que a gente sempre vê, que é interessante, os jogadores de nível All-Star, eles são bem mais efetivos do que jogadores mais novos, entendeu? Então, tipo assim, experiência, vamos dizer. Então, 38 minutos, a carga de 38 minutos de jogo um jogador mais novo, com 38 minutos jogador Uhum. All-Star, é bem menor, mas a capacidade desse jogador é bem maior. Então, vamos dizer, ele jogou 38 minutos, fez 23 pontos, 15 rebotes. O jogador aqui que jogou 38 minutos fez Uhum. 5 pontos e 2 rebotes, entendeu? Então, é bem interessante de ver isso e como treinar os atletas, entendeu? Então, isso ajuda bem pra gente também. Tem essa máxima do se treina como se joga, né? E eu estava explicando que, principalmente no período que eu estive no basquete, obviamente isso faz tempo já, o basquete tem um contexto muito do treino analítico, né, Felipe? Da questão do aperfeiçoamento do gesto técnico, nos arremessos, né, nas diversas zonas, ou seja, fora da linha dos três, dentro da linha dos três, lance livre, né? Então, eu acredito que boa parte do treino seja dedicado. Mas quando são treinos, vamos dizer assim, mais coletivos, se procura fazer isso, se aproximar muito do que é o nível do jogo, ou em função de se jogar dia após dia, isso é um pouco, vamos dizer, essa intensidade é um pouco mais moderada. Como é que funciona os treinamentos? Hoje em dia é bem mais moderada, entendeu? Mas geralmente quando a gente tem 2 a 3 dias para se jogar, a gente não joga em 2 em 3 dias, a gente treina como nível de jogo também, entendeu? E principalmente também em Denver, que a gente tem uma altitude muito alta, para readaptação da altitude para cada jogador, entendeu? Então a gente treina assim, não longo, mas a gente treina como ritmo de jogo. Então vamos dizer, a gente tem, é, ao invés de ser 12 minutos, a gente treina 4 minutos corrido, entendeu? Então vamos dizer, hoje vai ser a gente tem a data, a gente tem a informação para a gente de quanto, de qual a importância de cada quarto, vamos dizer. A gente vai treinar 2 minutos do último quarto, então 2 minutos do último quarto, o jogo está empatado, entendeu? Então, situações, a gente treina muito situações durante a temporada. Então, são do nível do jogo, entendeu? Mas é bem difícil de fazer a intensidade do jogo, porque geralmente o jogador não quer se machucar, o jogador, entendeu? Sempre Sim. vai forte, mas não forte como no jogo. Então, sim, a gente treina situações, mas não por longo período de tempo, entendeu? Muitas vezes que a gente treina, porque, querendo ou não, é diferente quando a gente treina hoje do que a gente treinava há 4, 5 anos atrás, quando a gente não era um time dos playoffs, né? E
quando a gente treina hoje, treino muitas vezes o treinador fala, ó, hoje é 1 hora, 60 minutos. 60 minutos é batido, entendeu? Tipo, daí deu 1 hora, acabou, entendeu? Faz arremesso, faz recuperação, o que for fazer. Mas geralmente o treino de 1 hora é curto e bem intenso, né? Legal. E o controle desse treino técnico? Eu sei que no basquete, pô, se usa, é cultural o uso de estatísticas. Durante o treinamento, vocês quantificam bastante quantidade de arremessos, quantidade de gesto técnico que está sendo realizado? Como é que funciona isso? Sim, a gente quantifica, assim, os treinadores fazem muito bom. A gente é diferente de no Brasil ou de muitas equipes também. A gente tem no total de 12 treinadores, entendeu? De quadra. Então, tem treinador de ball handling, que a gente fala, que é de habilidade, treinador de arremesso, tem treinador para todas as áreas. Então, eles fazem, dependendo do sistema, eles sempre mantêm as estatísticas de cada jogador, entendeu? O treinador da equipe é o Michael Malone, é isso? É ele Isso, ainda? isso, isso, isso. Eu estava vendo, não sei se você me falou aí em 12, ele tem 6 assistentes diretos, se eu não me engano, Uhum, e tem uhum, esses outros daí que você falou, esses outros assistentes para algumas habilidades específicas, né? Totalizam uhum. 12, é isso então, Felipe? Isso. São seis. São 10 a 11 jogadores, 10 a 11 porque também tem treinadores que são treinadores de vídeo, que eles também ajudam a treinar, entendeu? Então são 12 jogadores total, de treinadores, Assistente desculpa. de desempenho, alguma coisa nesse sentido, né? Só Uhum, que uhum. compõe. E como é que numa rotina de uma sessão de treino, você chega a trabalhar efetivamente? Porque no Brasil, a cultura, mesmo até no basquetebol, que não tem tantos assistentes assim, obviamente, né? Normalmente tem um assistente técnico, né, as equipes. é, Normalmente tem, a sessão começa com o preparador físico, né? Aí Uhum. varia de lugar para lugar, vai de 15 a 20, 25 minutos, pode chegar a meia hora, e aí vai em progressão, passando pelo o treinador e o assistente técnico vão progredindo na sessão de treino. Dentro de uma sessão padrão aí da NBA, como é que funciona? Você chega a trabalhar numa sessão de treino assim, nessa hora e meia que tem, ou o aquecimento, por exemplo, já são os assistentes que conduzem diretamente de uma forma mais específica? Não, aqui são grupos, né? A gente sempre tem grupos individuais, vamos dizer, se o treino são às Uhum. 11 da manhã, desde das 8h30, 9 horas, a gente tem grupos de jogadores vindo. Então, quer dizer, os jogadores mais novos chegam mais cedo. Ah, então, quando o treino começar, muito trabalho físico, muito trabalho de individualizado na quadra já foi feito. Então, Já foi feito. quando isso já foi feito. Então, geralmente a gente tem grupo de 3 a 4 atletas, entendeu? São 15 atletas do total, então eles trabalham habilidades, eles vêm na academia, trabalham por 25, 30 minutos, fazem o trabalho individual, 25 a 30 minutos, Uhum. fazem a refeição, fazem a recuperação, fazem fisioterapia, entendeu? Então são blocos de jogadores. Então quando o treino começa às 11 horas, o jogador já fez academia, a maioria dos jogadores já fez Sim, academia, já estava já treinando previamente. isso. Aí, quando chega o treino, eles já estão. A gente faz o aquecimento de novo, a gente faz o aquecimento em grupo e daí eles treinam, entendeu? Então, antes do treino começar, esses trabalhos individuais são feitos. Sim, e esses aquecimentos em grupo normalmente é você que conduz ou já, Uhum. já os assistentes técnicos? A gente sempre conduz, a gente tem um programa anti-lesões que chama as vitaminas, né? Ah, As vitaminas a gente conduz antes do jogo, e antes do treino, desculpa. E daí eu faço um treinamento mais funcional, um treinamento de potência, um aquecimento, desculpa, aquecimento de potência, aquecimento Hum. de outras coisas também, Sim. Faz uma ativação cardiovascular. com eles e aí eles vão com os treinadores. Sim. Isso. Como é que é discutido o planejamento das atividades mensais, semanais, enfim, visto que isso é um grupo de assistentes muito grande, né? Quais realmente efetivamente participam na discussão do planejamento com o treinador principal, com o head coach? A gente ajuda, mas aqui os treinamentos são muito focados para o próximo oponente, né? Então, quer dizer, a gente vai Uhum. jogar, a gente vai treinar hoje, daqui 2 dias tem um jogo contra o Lakers. Então, muitas coisas que vão se fazer vai ser do jogo contra o Lakers. Primeiramente, vai ser um jogo muito forte, vai ser um jogo bem pesado. Ah,
Então a gente tem que estar não tem que estar descansado para enfrentar eles, entendeu? Então, desde a preparação física até o termo técnico, são muito focados no oponente que vai chegar, entendeu? Então, vamos dizer, eu tento fazer menos força, tento pegar todo mundo descansado, entendeu? A gente faz uma importância no sono, na nutrição, essas coisas todas, entendeu? Perfeito. Felipe, teve bastante pergunta aqui, eu estava repassando, sobre estratégias de recovery, visto que é um jogo atrás do outro, viagens, a gente já falou, quais as estratégias de recovery? Que não só você, mas acredito que tem um staff aí transdisciplinar, né, que atua de forma integrada, Uhum. e como é que funciona aí, que tipos de estratégias de recovery vocês costumam fazer? A gente usa muito, assim, o favorito dos jogadores é o contraste, que é água quente e água gelada. A gente usa muito as botas pneumáticas, que é a Normatec que a gente usa, né? E massagem, entendeu? Alter G, que a gente tem uma esteira aqui que tira o peso corporal do jogador também. A gente, infelizmente, não tem uma piscina, mas vários fatores, tipo, a gente tem um recovery record que a gente fala, então quantas recovers você Uhum. fez durante a temporada. Então, vamos dizer, muitos jogadores, muita gente pensa que o jogador da NBA chega na arena, vamos dizer, o jogo é às 7, eles chegam às 6:30 e vai jogar, entendeu? Mas um dia de jogo da NBA, eles estão na arena de 8 a 9 horas o total, entendeu? Que está no jogo 3 horas antes do jogo, depois joga, depois do jogo ainda tem recuperação, entendeu? Então, Certo. recuperação, a gente tenta usar muitas modalidades diferentes. Uhum. E você estava falando do contraste, você chega a fazer crioimersão somente, só imersão em água gelada, ou sempre em contraste com água quente? Não, fazem gelada, depende do jogador, ah, Uhum. entendeu? Então, tem jogador que não gosta da água gelada e vai embora, então ele Sim, sempre tem sim. que se aquecer um pouco. A gente tem a máquina também de crioterapia na arena que a gente faz, que é mais de 3 minutos. Mas a gente sempre tenta educar cada jogador a importância da recuperação, entendeu? Pô, muito legal. Felipe, eu vou abrir agora aqui o pessoal, se tiver mais alguma pergunta, se ficou para trás, por favor, repitam as perguntas, que muitas vezes fica difícil de visualizar aqui. É, Alguma curiosidade, assim, Felipe, em relação ao trabalho de um modo geral, ou uma dificuldade inicial que você tenha encontrado quando começou a trabalhar no Denver Nuggets, assim, daquilo que você estava habituado? Obviamente, a tua formação ela já foi, vamos dizer, muito mais de uma escola americana, né, do que brasileira, apesar de que hoje falar em escola americana ou russa ou bloco soviético é tudo muito globalizado, né? Então todo mundo tem acesso a todas as informações, mas você teve uma formação já muito mais da escola americana, né? Mas quais dificuldades principais você sentiu assim no início, quando você começou a trabalhar com Denver Nuggets? Confiança, entendeu? Foi uma coisa que, assim, felizmente eu fui assistente, então os jogadores tinham confiança em mim. Mas uma coisa que você sabe como é que é, como preparador físico, se o jogador não confia em você, ele não vai trabalhar. Quando trabalha com você mesmo não confiando, não vai trabalhar forte, entendeu? Então, Sim. confiança e o lado psicológico de cada jogador é muito importante, entendeu? Então, assim, tirando ciência esportiva, fisiologia, todo biomecânica, todo que você aprende na escola, tudo que você sabe para fazer a preparação física, o lado psicológico do atleta também é muito importante, porque se o atleta não confia em você, é difícil. Então, um dos desafios que eu tive foi confiança, entendeu? Felizmente, todos confiavam em mim, mas sempre tem aquele difícil like, eu quero te puxar um pouquinho mais, mas não, vou ficar dolorido. Não, não, não vai ficar, entendeu? Então, sempre que você mostra para o jogador que você sabe, que entendeu, tenta fazer o melhor, eu acho que é o maior desafio na profissão que eu tive, entendeu? Se você vai para um lugar novo e principalmente assim, né, não está vindo de um centro que seja um expoente. A gente sabe que o nível do basquetebol brasileiro é bom, cresce, melhora a cada ano, mas vamos dizer, as potências estão além dos Estados Unidos, estão na Europa, né, principalmente. Então, não vir de uma escola, né, vamos dizer, porque eu, no meu caso, sou preparador de futsal, só fechar aqui agora, pensando que saiu um sol aqui fora de hora. É, eu, como profissional do futsal, por exemplo, estava te dizendo, ou um profissional do futebol que vai para o exterior, né?
já é natural, né, Felipe? Porque as pessoas falam, pô, o Brasil é o país do futebol, o país do futsal, tem muita tradição, né? Lógico que existem outros grandes profissionais em outras partes do mundo, mas um profissional brasileiro trabalhar na NBA, realmente imagino aí aquele friozinho na barriga quando você começou, né? Sim, sim, é pressão, né? Quando todos os esportes, assim, é uma pressão que você tem que se lidar, assim, é confiança no seu trabalho, entendeu? E fazer o que você sabe, entendeu? Porque querendo ou não, a pressão, é igual eu falo para todo mundo, falo em vários Sim, comentários meus, a pressão, querendo ou não, diariamente, para mim, no meu trabalho, são de 100 milhões de dólares, né? Que são o salário máximo da NBA, que todos os times têm que ser de 100 milhões de dólares. Então, quer dizer, é uma pressão que, querendo ou não, é dinheiro. O investidor que está sim, ali falando para você está sempre falando, é muito dinheiro, entendeu? Então, como você vai cuidar de cada jogador? Entendeu? Vai perder jogo, não vai perder jogo? Cada jogo, sim, talvez, dependendo do salário do jogador, pode ser um custo de 500 mil a 1 milhão por jogo perfeito. por investidor que é o dono, entendeu? Então, assim, querendo ou não, time sempre tem o friozinho na barriga, sempre tenho, sempre me agradeço, sempre ah, vejo onde estão, porque querendo ou não, na NBA, no nível do basquete da NBA, são 30 treinadores, são 30 preparadores físicos, entendeu? Então, Uhum, eu sendo um deles, eu fico muito empolgado, sempre tem aquela friozinho na barriga, como você falou, de representar sim, bem, entendeu? sim. Então, é pressão e com certeza felicidade e realizando um sonho, né? Sim. Não, e o bacana que eu li na tua trajetória é que você começou como um dos assistentes também, né? Você não foi Uhum. direto o chefe de preparação física e depois assumiu o cargo. Então também é bom nesse aspecto de uma etapa de adaptação você não ser o responsável direto, né, Felipe? Então, lógico, se tiver preparado, nós vamos encarar o desafio da mesma forma, né? Quem que ia dizer não, o cara te chama para ser chefe de preparação física do Denver Nuggets da NBA, o cara vai dizer não, não, cara vai querer encarar, né? Mas sendo como auxiliar, acredito que tenha facilitado um pouco o teu caminho. E complementando a tua fala, muito legal também esses outros aspectos. Eu gosto muito nas minhas lives, professor, de falar de outros detalhes assim que estão fora um pouco do contexto, assim que você não encontra no livro, você não vai encontrar no Uhum. artigo, mas são as vivências. E quem está vendo vai falar, pô, aqueles caras lá falaram um negócio realmente, pô, não li isso em lugar nenhum, mas a experiência vai servir para outras pessoas, né? Eu tenho curso de certificação, eu tenho certificado de treinamento de força funcional do Michael Boyle. Eu fiz o curso, gostei bastante, aplico muito dos conceitos. E muita gente me pergunta, como é que é o curso do Boyle, como é que é a formação da Exos, né? As escolas americanas estão muito em evidência no momento, né? No futebol, no futsal, em várias outras modalidades. E eu repito para eles assim, são ótimas formações, obviamente, nem tudo você vai conseguir aplicar na tua realidade, porque lá tem primeiro um grande detalhe. E eu lembro que no curso do Boy, os professores falavam isso direto. É não machucar, não machucar, não machucar. Por quê? Você recebe atleta lá do hockey, do futebol americano, da NBA, ou um atleta que foi selecionado num draft, por um contrato de milhões, ele vem para o teu centro para treinar numa off-season. Só que os caras lá da Exos, do Boyle, de qualquer outra escola, eles não têm o compromisso com o resultado, né, Felipe? Então, assim, eles nem têm o porquê exigir um nível de performance do atleta que fique no limite da lesão, porque a gente sabe, performar no altíssimo nível e se lesionar tem uma linha ali que está muito próxima, né? A gente quer o máximo de performance do nosso atleta, só que quanto mais alto ele está esse nível de performance, também o risco de lesão dele começa a aumentar, ainda Uhum. que a gente saiba que quanto mais preparado o atleta estiver, menor o seu risco de lesão. Mas eu queria colocar isso porque os atletas que vão para esses centros, para essas facilities, né, como eles chamam nos Estados Unidos, eles não têm uma responsabilidade de ganhar títulos, de classificar, de fazer uma temporada melhor, né? E isso envolve milhões, né? Então a responsabilidade que se envolve também. Você imagina um cara que vai para um centro desse e se lesiona lá, né? Então, além de queimar o filme do local, pô, pode prejudicar a carreira do atleta, o investidor vai ficar muito nervoso, né? Porque Uhum. investe milhões, então são contextos diferentes, então é importante frisar isso, né? Com Eu tenho certeza. uma. Pode falar. Só falar uma coisa, Harris, assim, eu recebo muitas perguntas, como é que é o Axis, como é que são a formação aqui nos Estados Unidos, mas eu falo uma coisa
para você que, não porque eu sou brasileiro, mas informações e eu já conheci muitas pessoas bem mais inteligentes, formadas no Brasil, formadas na Europa, do que geralmente formada numa Axis, formada no Michael Boyle, entendeu? Então, assim, quando as pessoas falam, eu tenho que fazer Axis para ser bom, Perfeito. entendeu? Não, Uhum. você tem que fazer todos os estados, entendeu? Tem que fazer o seu undergraduate, tem que fazer o colégio, tem que fazer a faculdade, tem que fazer o mestrado, tem que fazer o doutorado. Fazer estágio, né, professor? Complementar a sua Geralmente, teoria de estágios, né? Que é muito importante, né? Não queimar etapas, né? Então, geralmente. o que acontece muitas vezes é que as pessoas querem começar na NBA, né? Eu quero trabalhar no basquete. Primeiro emprego que o cara quer no Lakers, ganhando milhões. Então, pô, não é assim, né? Existem etapas da formação, né? Da gente complementar a nossa formação. Obviamente que essas certificações que nós citamos aqui, elas são excelentes, não tenham dúvida, mas não vão resolver também todos os problemas. Não significa o sujeito que vai estudar lá vai sair dali pronto para trabalhar em qualquer lugar. Ele vai te ajudar muito, como qualquer outro. E no Brasil existem certificações hoje excelentes. E você falou num ponto. Eu já rodei aí vários países, já trabalhei na Espanha, no Japão, na Itália. Atualmente sou preparador físico da seleção da Romênia. O nível do profissional brasileiro é excelente. Obviamente que existem profissionais tops, médios, outros medíocres, isso em qualquer lugar do mundo. Mas o nível do o profissional brasileiro estuda muito, se qualifica muito, então a gente não tem que ter síndrome de vira-lata. E legal esse teu depoimento, porque você está num centro, né, de referência mundial, é muito bacana o teu depoimento. Eu tenho uma Uhum. pergunta aqui do Michel Pombo, meu amigo, que tem estudado muito e me apresentou o treinamento tridimensional. Ele está perguntando se na NBA ele viu que tem algumas equipes trabalhando com movimentos multiplanares, né, com essa questão do treinamento tridimensional. Se vocês aí no Denver Nuggets costumam utilizar alguma coisa nesse sentido. Para falar a verdade, não. Eu comecei a estudar um pouco do tridimensional, mas não, a gente não aplica isso muito aqui, entendeu? Ok. É, Tem uma outra pergunta que passou. Tem departamento de fisiologia do exercício no clube ou cientista, que aí é o sport science, né? Uhum. Scientist, tem um cientista do esporte aí que te ajuda, vamos dizer, nessa parte de controles, talvez na parte de suplementação. Como é que funciona aí no Denver Nuggets? Eu fazia toda a parte de carga, de catapult, de todas as análises da carga. Hoje a gente tem uma pessoa que ajuda a gente, mas assim, a gente somos um grupo de 7 pessoas que são full-time, que são com o time o jogo inteiro. Então, eu e mais 2 pessoas, a gente analisa a carga, eu faço nutrição, faço suplementação, essas coisas, com um nutricionista, entendeu? Mas que me ajudam também. Então, para falar a verdade, tem uma pessoa mais ou menos ligada, mas é um time da gente que está mais ligado com tudo isso. Uhum. E como é a integração com a parte de fisioterapia? Pergunta do Tiago, Tiago Duarte, um fisioterapeuta fera que eu trabalhei no Brasil. Uhum. Hoje ele é fisioterapeuta do Cazaquistão, da seleção do Cazaquistão e do Kairat, que é uma das potências aí mundiais no futsal. E ele está perguntando como é essa integração do trabalho da parte física com a fisioterapia. A gente tem um grupo legal, a gente tem um grupo jovem de fisioterapeuta, preparador físico, entendeu? Então a gente tem uma integração, desculpa, legal. Então quer dizer, ah, cada um na sua área, mas contribuindo, quer dizer, entendeu? Então vamos dizer, você está machucado, mesmo eu sabendo o machucado, como tratar, eu vou dar minha opinião, mas o fisioterapeuta é com você. O cara tá, vamos dizer, tá saindo de uma lesão até um certo ponto, saiu da lesão, agora pode puxar um pouco mais, então mais pro preparador físico, entendeu? Então é uma junção de trabalho, mas cada um em sua área, entendeu? Então é bem legal que a gente faz assim a junção que a gente faz, a colaboração de cada equipe dentro da nossa equipe é bem legal. Então tem que trabalhar junto, não tem como não trabalhar junto, porque igual você falou, a questão maior da gente são lesões. Então diminuir, não tem como parar uma lesão, não tem como parar uma lesão de ocorrer, uma lesão vão ocorrer, entendeu? Você vai fazer, o cara pode ser o cara mais perfeito em movimento, mais forte, entendeu? E quebrar o pé. Então, lesões vão ocorrer. Então, como a gente reduz
as chances de lesões são o que a gente faz, um programa que a gente faz com fisioterapeuta, com preparação física e tudo mais. Sim. Aí já emenda uma pergunta que essa parte de disfunções do movimento, ou seja, vocês têm a avaliação funcional do movimento, você me disse aí que vocês usam o FMS, vocês trabalham, agridem essas disfunções, vamos dizer, atacam essas disfunções, né? Isso é trabalho mais do físio, é um trabalho mais teu e do teu staff físico, ou é tudo integrado? É uma colaboração, e como eu te falei, a gente tem um programa que chama as vitaminas. Então, quer dizer, vitaminas tem que tomar todo dia. Então, todo dia a gente tenta focar nas vitaminas dos jogadores. Então, é um programa de 5 a 10 minutos no máximo de movimentos que você precisa. Por exemplo, se você precisa mais mobilidade no tornozelo, a gente vai fazer mais focado para o tornozelo, entendeu? Então, mais assim, a gente se encontra toda manhã. Quem tem mais tempo, entendeu? Então, a gente não tem tempo aqui na parte de fisioterapia, então tem como você fazer lá em cima. Então, a gente sempre faz uma colaboração entre as equipes. Pô, ótimo. Aqui o Jorge está perguntando, existe um protocolo, não sei se você conhece, Felipe, chama FIFA 11+, ou Eleven Plus, que é um protocolo da FIFA voltado para o futebol de prevenção de lesões, né? E vocês têm algum programa similar aí no basquete, seja na tua equipe ou a própria NBA, determina um programa padrão de prevenção de lesões? A NBA em si não faz isso, né? Que é a liga, mas o time tem, entendeu? E é diferente para cada time. O nosso chama as vitaminas, mas a gente usa muito do FIFA 11, que é bem estudado, entendeu? A gente gosta muito das evidências do FIFA 11, entendeu? Então, a gente usa movimentos, eu uso movimentos durante o aquecimento, essas coisas também. Mas em si, a NBA não tem um programa assim, ele vai de equipe para equipe. Beleza, professor, duas perguntinhas, vou te liberar aí, desde já agradecendo a todos que estão participando da live, tem um monte de perguntas, eu sei que as pessoas ficam curiosas, não dá para atender todo mundo, até porque senão o professor vai ficar bravo comigo, uma outra ocasião que eu quiser fazer uma outra live aí, não vai vir mais. Então, Tranquilo, Felipe, tranquilo. assim, eu vi numa entrevista tua que você sonha um dia conquistar um título. Acredito que quem está no alto nível, né? Todo mundo pensa nisso. E você tem uma meta assim, sei lá, em quanto tempo você botou na tua cabeça assim, ó, pô, quero ter o meu anel no dedo lá daqui a tantos anos. Tem isso ou não? Você vai deixar rolar e ver o que vai acontecer? Bom, eu sou um cara de objetivos, né? Então, como a gente falou no começo, qual que era o seu objetivo? Chegar na NBA. Não cheguei como jogador, cheguei como preparador físico, mas cheguei. Mas, assim, outra história que eu falo, meu sonho era assistir um jogo da NBA, entendeu? Desde criança sempre quis assistir um jogo da NBA. E hoje já assisti, vamos dizer, são 9 anos, 82 jogos no mínimo. Você faz as contas de quantos jogos eu assisti E de atrás do dentro da campo, quadra. dentro da quadra, né? Então, esse era o meu objetivo, assistir um jogo, já assisti 100, 500, 900 jogos aí que eu assisti. Outro objetivo quando cheguei, que eu não sabia a importância, porque eu cheguei no time bom, regular, bom, era chegar no playoff. Quando a gente ficou 4 anos fora de playoffs, 5 anos fora dos playoffs, o objetivo era chegar nos playoffs. A gente agora é um time de playoff. Agora o próximo passo é ganhar o campeonato. Então, não tem, infelizmente, é difícil de falar, vamos ganhar o ano que vem, entendeu? A gente sempre vai Sim, tentar, sim. Meu Deus. mas são muitos Ganhar fatores, qualquer né? Muitos campeonato é fatores. difícil, né? Mas existem campeonatos, por exemplo, falando do futsal, existem países. Vamos pegar Portugal, por exemplo. O Sporting e o Benfica, que são equipes de futebol que têm futsal, são as duas maiores potências de Portugal e do mundo hoje também. Estão entre as melhores equipes do mundo, não só da Europa. Lá em Portugal se sabe que a finais do campeonato, salvo uma zebra e tal, vai ser entre Benfica e Sporting, né? Sem te falar da NBA, pô, muitas equipes têm chance e é um nível extremamente alto, né? Mas dentro do Nuggets hoje, tem um projeto de se ganhar um título de NBA, assim, é trabalhado isso dentro da diretoria de, olha, vamos ter em X anos aí, a gente almeja chegar numa final para brigar pelo título efetivamente? Sim, sim, o projeto começou há 5 anos atrás, quando a gente não estávamos no playoff. Chegamos no playoff. O ano passado chegamos nas semifinais da conferência. Esse ano, se a temporada tivesse aqui, sempre evoluir, chegar nas finais da conferência, entendeu? Daí vai.
Porque, querendo ou não, a gente tem jogador muitos jovens, entendeu? Então, como você sabe, cada ano o jogador envelhece, então quer dizer, vai ficar mais forte, vai mudar, e Ficando mais também maduro, né? Vai pegando vai ficar mais maduro. mais cancha, como a gente diz, né? Mais experiência e Isso. não tenha dúvida. Então, assim, seria esse ano chegar na final, entendeu? Então, assim, a gente sempre tem o objetivo e sempre tem o sonho, entendeu? Então, o projeto era de 5 anos, entendeu? Foi maior do que esperavam, agora tem que fazer o próximo passo, entendeu? Quando fazer o próximo passo é questão de tempo. Tá? Muito obrigado, Felipe. Suas palavras finais aí para a gente liberar. Não, obrigado você. Eu sei que tem várias perguntas aí. Se quiser perguntar para mim no Instagram Direct. aqui também, Sim. essas coisas, mas mantenha contato. Obrigado pela oportunidade e estamos aí. Qualquer coisa que precisar, dá um toque.